Paz e bem para você. Hoje eu vou falar um pouco sobre casamento e eu quero convidar você a conhecer um pouco dessa ideia central do que, no contexto bíblico, a gente vai falar de uma mentoria clínica. Qual é o propósito do casamento na Bíblia e o que é que hoje um contexto hebraico ou messiânico, nas origens, o que significa essa visão dentro do conceito cristocêntrico? Eu queria convidar você a refletir comigo sobre isso, desde o Gênesis até o Apocalipse, entendendo que o casamento ele é e nunca foi apenas a união de duas pessoas por um acaso. Né? Começa pensando dessa forma. Será que esse acaso existe? Eu, ela, eu e a gente vai viver junto. O que será que tem por trás disso, gente? O que essa união faz com a nossa trajetória, com a nossa jornada, com o nosso propósito de vida? Qual que é o símbolo disso? De fato e de verdade, há um mistério que aponta para algo certamente muito maior. Né? Eu gosto de estudar muito o hebraico e os seus significados, e o casamento, nesse sentido, ele não é apenas um contrato, uma certa aliança. Né? Um termo hebraico que nós falamos é o berit, que é algo sagrado. Berit é algo irrevogável. Berit tem a ver com uma espécie de consagração a dois para uma aliança com Deus. Então, assim como a aliança de Deus com seu povo existe, é real, o Berit está para os homens, né, no sentido do casamento. Mas eu queria falar um pouco sobre o princípio. Né? O que a gente fala de casal? Qual o primeiro casal? Em termos da história bíblica, Adão e Eva é o modelo original de casamento, vamos poder chamar dessa forma. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. A palavra usada aqui é auxiliadora. Ele usou a ideia, eu farei uma auxiliadora. Né? Em hebraico é ezer. Significa exatamente isso. Ezer tem a ver com a que ajuda, a que auxilia. Então, essa de para que ele corresponda, para que ele seja compatível, farei uma ezer. Então, não tem a ver com inferioridade, muitas vezes, como é colocado o feminino nessa relação. Muito pelo contrário, não é inferior. É alguém literalmente face a face. A famosa parceria ou a parceira, como eu gosto sempre de usar esse tom. Né? Então, em termos de Adão e Eva, a gente tem uma unidade muito perfeita ali. Nós temos duas naturezas que são completamente distintas e é assim que são homens e mulheres, de fato. Né? E essa distinção torna-se uma só carne. Depois eu convido você a ler Gênesis capítulo 2, tá? Agora, uma união física é uma coisa. E essa união espiritual, Alex, como que funciona nesse conceito? Né? O que, que o espiritual pode me ensinar? Há uma significância emocional, há uma significância relacional. E aí entra, nesse aspecto, no contexto de casamento. Uma coisa é a união, outra coisa é o casamento. Né? A união que Deus propôs no Jardim do Éden. Migra-se para um contexto de aliança, vamos chamar assim. Né? Aliança é algo que define extremamente um relacionamento. Então, na cultura hebraica, o casamento ele tem três estágios. O estágio do compromisso, o estágio do noivado formal e a consumação, que é o nissuim falado. Então, cada fase dessa tem um significado. Né? E eu queria trazer para você, pelo menos, alguns significados aqui. Dentro do conceito inicial, o conceito de conhecimento, nós temos as famílias que se unem com um propósito. Ali é o primeiro estágio. Há um propósito para o casamento. E aí o segundo compromisso público, que é essa aliança considerada, ela é, obviamente, anunciada. Né? A gente está falando de um período de noivado, seria. E isso sim já é considerado uma aliança. Agora, a consumação dessa aliança é quando o casal finalmente vai viver junto. Isso aí significa agora estamos unidos de forma completa. Então, uma sequência, além de judaica, trazendo um contexto de um casamento bíblico que é construído não apenas por unidade, mas agora, né, agora nós temos um conceito de sentido também. Grava essa palavra que é bem importante para você entender. Como que entra essa ideia de Israel, Deus, casamento espiritual? Como é que a gente pode entender isso à luz da Bíblia, né? Eu estava meditando com as gurias e a gente falava sobre a ideia dos profetas, vindo lá das origens, trazendo Ismael, Isaac e toda uma genealogia para se chegar até os conceitos de hoje. Falamos sobre Porta Dourada e outras coisas a mais. E ali a gente falava sobre a importância do casamento no contexto espiritual. Os profetas, principalmente o profeta Isaías, o profeta Oséias, eles
mostram sempre como um noivo apaixonado por Israel. Isso foi o nosso ápice de estudo, né? Então, quando nós temos Israel como a noiva e o noivo apaixonado por ela, mesmo quando Israel o trai, Deus continua fiel. Isso é a natureza do casamento. Isso é a natureza, a essência de uma aliança que é incondicional. Tanto que lá em Oséias, o texto lá de Oséias capítulo 2 é claro. Olha o que diz para você entender. Ó, desposar-te-ei comigo, para sempre desposar-te-ei comigo. Em justiça, juízo e em benignidade e misericórdia. Isso aqui é literalmente o famoso amor. O amor que persevera. O amor que é para sempre. Então, quando falarem de amor para sempre, você já sabe. Você pode voltar para Oséias capítulo 2 e ver o poder disso. Esse amor que persevera, esse amor que restaura, esse amor que busca, mesmo quando tudo se afasta. Mesmo quando o outro se afasta, mesmo quando a outra se afasta. Amor é isso, tá? O que não for amor, o que não for isso não é amor, não é verdade? E esse é um contexto do Velho Testamento, né, da Tanakh. Agora, se a gente trouxer isso para um Novo Testamento, uma aliança em Cristo, nós temos a igreja e Cristo, que é o casamento perfeito. Isso aqui me emociona sempre. Paulo escreve em Efésios, capítulo 5, claro, você já deve ter ouvido e lido, meditado nisso, que o casamento entre homem e mulher está relacionado com o casamento de Cristo com a sua igreja. Então Cristo se entrega, Cristo ama sacrificialmente, purifica e ele, obviamente, depois desse processo, se une à sua noiva. É um processo, assim como as fases, né? Eu trouxe aqui a paráfrase judaica para você entender uma visão cristocêntrica. Então aqui, claramente, o meu coração contagia sobre essa temática do casamento cristão, porque ele ultrapassa a convivência. Tem uma ideia de missão, de primeiro que você está fazendo algo que tem a ver com o teu Cristo, né? Essa entrega de santificação mútua, essa forma de você trazer para perto a aliança do que o Senhor fez com a igreja para dentro da tua casa, da tua família, e assim fazer um grande diferencial que é a transformação através da família. E todo mundo sabe que a família tem um papel fundamental na sociedade, num conceito espiritual também. Então, aí você tem os casais que oram, os casais que caminham juntos, os casais que crescem junto. Tudo nessa visão cristocêntrica, né? Onde o casal é convidado a caminhar como discípulos de Jesus numa causa bonita. E aqui a gente está falando de felicidade. A gente não está buscando a felicidade apenas no outro, nós estamos buscando uma santificação, né? Uma santificação que é feita vida na vida, como eu gosto de falar. Então eles não estão sobrevivendo juntos, os casais não estão simplesmente caminhando juntos, eles estão servindo. Casamento, gente, é campo fértil para perdão, para cura. Casamento é crescimento, é revelação da graça de Deus. Se o casamento não serve para revelar essa graça, ele serve para revelar uma desgraça. E é isso, a gente tem assistido e tem visto isso, eu vejo sempre histórias muito similares na clínica. E claro, na minha condição clínica, eu quero ajudar as pessoas usando a ciência, né? E aqui trazer uma visão mais espiritual, mas contudo falta princípio, falta valor. Por isso que a bênção do casamento, lá em Apocalipse 19, inclusive, fala sobre as bodas do Cordeiro, usa o contexto do casamento também. O casamento é eterno. Esse casamento eterno de Apocalipse é o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja, né? Mas todo casamento cristão é uma preparação, é um ensaio para esse dia glorioso. Cada voto que você faz, né, cada gesto de fidelidade, cada atitude de amor, isso aqui, na minha opinião, é literalmente viver o profético desse reino que virá, esse reino de Deus que virá. Então, teu casamento é uma expressão da glória de Deus. Por isso que fala-se que o casamento é uma expressão da glória de Deus. Amém por isso? Essa ideia do contexto hebraico que eu trouxe, do contexto cristão, é para mostrar para você que vai além de um projeto feito por homens, feito por mulheres que um dia se olharam. Isso vem de antes, isso vem do coração de Deus. Casamento é nascido no coração de Deus. Mulher auxiliadora, um homem apaixonado, fiel, que dá a vida pela sua mulher. Isso aqui é uma expressão visível de amor de Deus para nós. Claramente, ainda que seja um amor invisível. Então quem casa escolhe viver uma aliança. Uma aliança que é a cópia daquilo que será no céu. Tem sacrifício aí,
tem propósito, tem fé. E toda vez que um casal decide de fato amar como Cristo ama, o mundo ele começa a ver um pouquinho desse reino de Deus na terra. Então o seu casamento é a expressão do amor de Deus para com o homem, a expressão do reino de Deus nos céus, aqui na terra. Ok? Reflita sobre isso, orem juntos, sarem as feridas, conversem, dialoguem. O dialoguem, porque o diálogo ele é a ferramenta mais poderosa de um casamento. Não tem outra coisa mais séria. A paciência, a resiliência, tudo isso vem com um processo de diálogo, porque daí vocês se conhecem e sabem que vale a pena ser essa expressão de Deus na terra. Deus te abençoe onde você estiver. Vamos em frente, juntos somos mais. Paz e bem.